Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Henrico. Nessa aula a gente vai conferir os bancos de dados do tipo NoSQL. Vamos lá? Você sabia que em função da quantidade e da variedade de fontes de dados não estruturados foram criados os bancos de dados NoSQL? Eles foram criados para otimizar o acesso e o armazenamento desses dados não estruturados. Um exemplo que a gente tem hoje são as redes sociais, onde a gente tem uma quantidade muito grande de dados não estruturados. Pois bem, e nesse sentido, podemos citar os 4 principais tipos, e são eles: orientados a documento, chave-valor, baseados em coluna ou colunar e baseados em grafos. Agora então eu vou mostrar para vocês os 4 tipos que a gente acabou de falar. Começaremos agora conhecendo os bancos orientados a documento. Nesse tipo de banco, os dados são armazenados em forma de documentos autoexplicativos. O documento já define a estrutura e o dado que está nele armazenado. Podemos citar como exemplo um documento JSON. O JSON é um padrão de documento para intercâmbio de informações entre sistemas em formato texto. Ele é similar ao padrão XML. Um exemplo de uso para esse tipo de banco de dados é o gerenciamento de conteúdo e blogs. E alguns dos tipos de banco de dados que suportam esse padrão são o MongoDB, o CouchDB e o RavenDB. Veja nesse exemplo como os dados estão armazenados e seu conteúdo. Observe que esse tipo de banco é livre de esquema e permite redundância e inconsistência. Vamos conhecer agora os bancos chave-valor. Estes bancos de dados trabalham com um conjunto de pares chave e valor, sendo a chave o identificador único. Além disso, esse tipo de banco de dados é muito utilizado para armazenar informações de uma seção de navegação na web, como o perfil do usuário e o carrinho de compras. Ao acessar essas informações, não são necessários relacionamentos ou o uso de múltiplas chaves. Como você pode conferir na imagem ao lado, a chave acaba sendo o ID do usuário da seção de navegação dele da web. E os valores são referentes às informações da seção dele, como dados da seção, dados do carrinho de compra e informações sobre o perfil dele. Perceba que nesse modelo ele é bem simples e bem fácil de ser implementado. E alguns dos bancos de dados que utilizam o modelo de chave-valor são o DynamoDB, Couchbase, o RIAC e o Redis. Vamos ver agora os bancos baseados em colunas ou grande coluna. Eles também podem ser chamados de bancos colunares. Nesse modelo, como a gente pode ver, as chaves foram projetadas para agrupar atributos ou colunas múltiplas. As tabelas representam entidades e os conteúdos das colunas são agrupados em bloco, para reduzir o tempo de leitura e escrita em disco. Cada bloco de disco retorna os valores de uma coluna para várias linhas. Isso aumenta em muito o desempenho na leitura desses dados. Como no modelo de chave-valor, podem conter chaves apontando para múltiplas colunas. Conforme você pode visualizar na imagem, esse exemplo nos mostra o armazenamento por coluna. Perceba que o acesso ele é feito diretamente na coluna. Porém, ele armazena como se fosse uma linha, só que com todos os lados referente a essa coluna. No exemplo anterior, a gente conferiu o tipo de armazenamento por coluna. E agora a seguir a gente vai ver um armazenamento por multicolunas, que é bem similar ao de coluna. O Cassandra e o HBase são alguns exemplos do modelo de armazenagem em multicolunas em bancos de dados. E é utilizado por empresas como o Facebook. Você pode conferir na imagem que existem as colunas e elas fazem parte de uma família de colunas no qual a gente define no banco de dados. Tranquilo até aqui? Então agora a gente vai conferir os modelos de banco de dados baseados em grafos. Nestes bancos, os dados são armazenados conceitualmente como grafos e a leitura ocorre através de arestas, que são expressões que determinam o caminho a seguir. Esses bancos, eles atendem à necessidade de aplicações como redes sociais e sistemas de recomendação. A gente vai ver um pouquinho mais deles no exemplo a seguir. Como a gente pode ver nessa imagem, a gente tem a representação dessas várias bolinhas, que são um nó. E cada nó representa uma pessoa
e cada aresta determina o tipo de relacionamento desta pessoa com o nó para o qual ela aponta. Um exemplo desse modelo de armazenamento de banco de dados é o Neo4j. Nessa aula, a gente abordou alguns dos tipos de banco de dados no SQL e eu recomendo que você pesquise mais sobre cada um deles.